primordiais de Deus para os seus filhos é que sejam felizes e encontrem a felicidade no caminho apropriado, que realmente proporciona essa felicidade. Assim a gente tem essa alegria, né, de adentrar os portais de mais um dia ricamente abençoado pelo Senhor. E nos sentidos, e lembrar que a expressão abençoado também é traduzido por ser feliz. Se me permitirem repetir, o maior mandamento no reino de nosso Senhor Jesus Cristo é: sejam felizes. E quem é feliz faz as outras pessoas felizes. Essa é uma relação assim muito direta. Quem é feliz torna o ambiente onde ele está, seus relacionamentos, né, e as pessoas contribuem para que elas sejam felizes, né, e no caminho que elas estão. Bom, eu gosto de lidar com, não gosto muito, mas gosto de lidar com horta. Lá no fundo de casa tem uma hortinha que quando eu vou lá cuidar, às vezes eu não estou com muita vontade, fico uma semana sem ir, depois a gente volta de novo, né? E vai acompanhando o desenvolvimento da horta. Eu trouxe aqui umas imagens para a gente compartilhar nesse início, não da horta em si, mas bem na saída da porta da cozinha. A Elisa fez uns suportes e colocou umas peças lá. O objetivo é colocar os temperos, os bons temperos. Abrir a porta da cozinha e já pegar os temperinhos frescos para colocar. E nós estamos vivendo uma outra experiência, uma outra situação. Então, eu tenho colocado lá mudinhas de alface. Tem também os pedacinhos com tempero, né? Mas mudinhas de alface eu observado elas crescerem. E quando elas são novinhas, elas são muito gostosas, assim, apetitosas, né? A gente põe lá roxa, põe verdinho, né? E às vezes correndo ali, tira algumas folhas e já põe no almoço, aí a gente se beneficia. Pode colocar aí embaixo? Então eu vou apresentar aqui para vocês alguma coisa ligada a essa pequena horta que ali está. Né? Então, quando elas crescem, são assim. Está lá. A gente vai preparando para plantar as novas mudinhas. Mas é interessante. E, às vezes eu deixo assim um pedaço de tempo lá, de viagem, lá e volto, né? E quando volto, muitas vezes tem essas outras coisinhas que não é exatamente a mudinha que eu faço. Né? E algumas são assim tão enxeridas, que eles têm até florzinha, né? E a gente fica com dó de tirar ela. Para aquela situação é um praga. Né? Mas a gente fica assim, vamos tirar e jogar fora. Está bonitinha, mas é uma praga. É uma praga. Tem que tirar, mas se deixar, elas ficam assim. Toma conta. Então tu vai lá, retira, né? Tira tudo, volta a ficar assim. Aí planta as mudinhas, né? E elas vão crescendo, né? Vão se desenvolvendo. E você vai observando. Já estão lá de novo. E só nesse pedacinho aqui, eu acho que já tem uns 6 meses que eu estou fazendo experiência, tirando fotografia para acompanhar esse processo. Nunca acaba. E se deixar, elas matam. E aí tem uma situação interessante também. Se fica um bom tempo sem chover, e se a gente esquece de regar, aí você vai tirar a mudinha, ela quebra e não sai com a raiz. Então aquela mesma vai reproduzir. Mas uma leve chuva, ou se a gente colocar água, você vai lá e puxa, sai com a raiz. E vai preservando o que a gente quer que produza, né? É uma batalha. É uma batalha para conseguir produzir coisa boa. Isso lá na horta, então, é sempre
eficaz esse movimento, né? Tem uma hora para dar de 50 metros quadrados, né? Couve, alface, a gente vai trabalhar. Outro dia uma família veio nos visitar, trouxeram uma muda de melão mexicano. Dá uns melãozinhos desse tamanho assim, uma gracinha. Você tem que cuidar, senão aquelas praguinhas lá vão tomando conta e destrói aquele ponto da gente está. O que representa isso? Natureza carnal, natureza espiritual. A praga da natureza carnal não precisa ser plantada. Já está lá, está dentro de nós. Nós lidamos com isso. Aí aparecem todas aquelas fragilidades que nós mencionamos. E é difícil arrancar. Mas quando chove, quando rega, sai com facilidade. Você já ouviu falar de chuva serôdia, de chuva temporânea, não é? A presença do Espírito em nossa vida é como se fosse uma chuva contínua. Ele vai trabalhando, vai tirando, até que finalmente na ressurreição será tirado completamente. E nenhuma das sementinhas vai para as férias de 1000 anos. Nenhuma delas. E ali vai ser só as coisas boas. Essa é a promessa do Senhor. Mas é uma luta de cada dia. E é por isso que a gente não pode desanimar, tem que saber que é assim. E quanto mais cedo essas pragas forem retiradas, menos dolorosa é retirar depois. Mais fácil para retirar. Diz que a presença do Espírito na nossa vida, ela precisa ser diária. Não é um evento, não é uma situação especial, não é algo que vai acontecer só quando estiver bem perto da voz de Jesus, que vai ter o decreto dominical, que vai ter a perseguição, que a gente é hoje. É Ele que cuida desse processo, não? De retirar essas mudinhas que trazem infelicidade para a pessoa. Traz infelicidade. A gente se lembra bem da história do filho pródigo, né? Estava lá no campo, junto com a família, cuidando dos animais, das plantas, mas ele recebeu notícia das luzes da cidade, né? E se encantava com aquelas notícias, aquelas informações. E finalmente ele chegou para o pai e disse: olha, me arruma aí um valor, eu vou embora, não quero ficar mais aqui. E foi. Aí foi experimentar a vida das mudinhas, né? Aquelas sementinhas. Mas como aquelas sementinhas se transformam em adultério, em ira, todas aquelas coisas que estão lá, é infelicidade. É uma vida infeliz. Aparentemente o álcool, o vinho, a coisa parece uma coisa interessante, mas no final tem a tragédia, tem as dificuldades, parece. E o Senhor tem prometido para nós uma vida abundante, que é o tema dos 10 dias de oração, uma vida plena. Eu entendo que o tema de hoje está falando de um aspecto dessa vida plena. Amanhã vai falar da vida plena. Hoje parece que é a vida plena missionária, e a vida plena na vida na parte. Bom, essa é a relação. Isso aqui tem uma implicação muito interessante. Se nós entendemos que fomos realmente criados, tem um Criador na origem, viemos à existência por esse Criador, isso tem um significado muito importante, que as respostas que o ser humano precisa só são encontradas no Criador. E é por isso que as pessoas ficam batendo cabeça para cá, para lá, sem Deus, não? E muitas vezes na juventude, vai escolher um caminho para cá, um caminho para lá, bate a cabeça, um ano, 10 anos. As respostas que nós precisamos só podem ser encontradas no Criador. E para se encontrar essas respostas, precisa conhecer o Criador, conhecer e continuar conhecendo esse Criador. Nós estamos juntos nesse momento para poder trabalhar um pouco.
Ontem mencionamos, né, esse aspecto de como Deus procede, Deus nos acompanha. E olha que coisa maravilhosa, né? A solução completa para a nossa transição desta terra para o novo céu e nova terra. Né? Vamos lembrarmos que as forças celestiais estão compostas de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles são onisciente, onipresente e onipotente. E tem os anjos. E a palavra traz essa informação preciosa para nós, que para cada anjo que saiu dos céus, 2 permaneceram. Então são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Lembra? Quem foi que disse essas palavras? O profeta, não foi? Em um momento muito especial. São mais os que estão conosco do que estão com eles. Ora, Satanás exerça alguma força, algum poder, mas ele não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. Nós estamos em mãos seguras, né? Fortes, sólidas, né? Com rocha sólida para colocar nos nossos pés. Como mencionamos, o que é nos encontrar com a cruz, nos encontrar com Cristo, estar aos pés de Cristo, né? Como pecadores, né? Aceitar, ter a disposição de aceitar a sua morte na cruz como a nossa morte substituta da segunda morte. E se nós aceitamos, somos salvos. E vamos ser colocados por Deus num caminho protegido. E aí vem um ponto importante, o que é que nos protege? A lei. O papel da lei, seja natural, seja moral, é para proteger os filhos de Deus na jornada em direção à Canaã celestial. Esse é o papel da lei. Ela mostra onde aquilo que é errado, não? Se aquilo define o que é errado, a gente já conhece, nós já conhecemos. Não? Mas ela tem um outro papel, um papel de proteção, e a gente vê isso bem através das leis naturais. Então, nessa caminhada, nessa jornada, protegido por 2 muros, não? Lei natural e lei moral, trabalha o Espírito Santo para nos transformar gradativamente à imagem e semelhança de Cristo, segundo a sua natureza amorosa, como nós temos mencionado aqui, não? Trabalhando esse assunto, que representa a santificação. Então, ao longo dessa caminhada, Deus tem um propósito educativo conosco. Temos que lembrar disso. Educação, formação, não? Há um trecho da Sorática que fala assim: educar, educar e educar. Não? Estamos num processo educativo diante do Senhor. Lembra de ontem? Qual foi o... Vou colocar aqui, não. Qual foi o pecado de Eva? E de Adão? Qual foi o pecado? Havia uma palavra de Deus, que ele vinha todo entardecer para apresentar, e de repente apareceu uma outra voz. Você tinha a voz de Deus, do Criador, e apareceu outra voz. E ela escolheu a outra voz. Esse é o pecado. Não é que comeu o fruto. Pecado é isso. Há uma palavra do Senhor. Essa é a direção. Mas tem aquela outra palavra, que lá disse isso, lá disse aquilo. Tem uma palavra do Senhor. Então, o que é o propósito? Qual é o propósito educativo? Desde que Eva teve dificuldades com esse assunto. É aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que ler a Bíblia? Por que estudar a palavra? Por que conhecer a mensagem, os segredos dados pelos profetas? Porque é através desse conhecimento que a gente está aprendendo a andar segundo a voz do Senhor. E às vezes o Senhor pede coisas meio difíceis para a gente. Um dia Deus pediu para Abraão tomar seu filho, filho da promessa, que levou 25 anos para ser cumprida a promessa, para nascer aquele menino. Depois mais 20 anos para ele crescer.
O Senhor toma teu filho e leva lá no monte. Não foi uma coisa fácil. Uma outra oportunidade, saindo do povo do Egito, 2 milhões de pessoas pelo deserto para chegar até a terra de Canaã. Quantos habitantes tem aqui em Pomerode? 40 mil? Oi? Entre 35 e 40 mil. Vamos por 40 mil? 2 milhões de pessoas, significa 50 cidades de Pomerode. Eles fizeram um cálculo que precisaria, para alimentar esse povo na jornada, de 25 carretas de 40 toneladas por dia de alimento. E mais umas 15 ou 20 carretas de lenha para poder acender o fogo para preparar os alimentos. Né? Por dia, indo e voltando. Agora, sem contar a água, precisaria. Aí Deus dá uma coisa maravilhosa, extraordinária, né? Qual foi mesmo o alimento que ele deu para ele? Qual foi? Maná. Vocês lembram qual é o sabor do maná? Sabor doce. Diz a Escritura que é do pão dos anjos, né? Feito nos céus. Já pensaram que privilégio? Né? Viver do pão do céu. Na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta, na hora daqueles que jantam. Né? Quem gosta de comer no intervalo também é o pão do céu para comer. Né? De sabor doce. Vocês gostam de manga? Tem manga por aqui? Pouca? Mas tem, né? Qual é a fruta que vocês mais gostam? Pense num. Então, vamos tomar aqui a manga. Eu gosto de usar com abacaxi. Gosta de abacaxi? Sim. Então imagina vocês serem convidados pelo Departamento de Saúde aqui da igreja, apoiado pelos pastores, anciãos, naturalmente, para um retiro. Vem aí o carnaval, né? Tem um retiro de 4 dias. Aí você se inscreve, paga uma taxa, provavelmente, né? E vão lá para passar 4 dias maravilhosos, longe da bagunça, da cidade. Aí você chega assim no primeiro dia, no final da tarde, e a mesa está posta assim com abacaxi fatiado de comprido, assim. Talvez abacaxi gostoso, vocês vão dormir bem, melhor do que normalmente, né? Aí levanta pela manhã e tem lá uns copos assim de suco de abacaxi. Pode tomar 2, 3, se quiser, vai fazer mal, mas pode tomar. Aí na hora do almoço, abacaxi cortado picadinho, assim, numa travessa bem bonitinho, né? Um pouco assim, né? Eu passei ontem, né? Nós passamos lá na Schmidt, né? Tem umas travessas assim, muito bonitinhas, decoradas. Na hora da janta, abacaxi. Bom, vai para o segundo dia de manhã cedo. Aí tem um abacaxi daqueles tipo mexicano, pequenininho, assim, dourado, né? Sabor maravilhoso. E aí o orientador lá do programa disse: pode comer à vontade. Hora do almoço, abacaxi. Na hora da janta, abacaxi. Terceiro dia, se é que vai ter alguém lá, abacaxi. Quarto dia, quantos dias a gente aguentaria num acampamento desse? Assim, sinceramente falando. A coisa mais difícil que Deus pediu para o povo hebreu ao sair de Canaã, sair do Egito e ir para a terra de Canaã, foi a tal da comida. E sabe que nós corremos um risco?
nas férias de 1000 anos, andando aí pelo universo, a nossa comidinha vai ser o maná. O pão dos anjos, doce, sabor doce. Se prepara. Isso não é teologia nem não é revelação, mas ela tem uma certa desconfiança que vai ser isso. Né? Imagina Jesus, né? Ele chega aí nos recordes, gente, agora vamos dar um passeio de 1000 anos aí pelo universo, né? E não se preocupe que todo dia o anjo vai entregar aí o maná para vocês. 40 anos. 40 anos. Não foi uma coisa fácil. Então essa história de andar segundo a vontade de Deus, a gente precisa prestar bem atenção se a gente quer mesmo esse caminho. E vocês sabem que só teve 2 ocasiões na história do povo de Deus, tirando o Éden, que ele pediu um programa especial, uma dieta especial. Só em 2 ocasiões. Uma foi essa lá e outra no nosso tempo. Se Deus permitir, amanhã a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas o ponto do processo educativo é o quê? Tem a voz de Deus, tem a voz. Aquele povo que estava andando ali em direção ao Egito, num dado momento eles pararam e disseram, mas para quê? Nós estamos com fastio desse pão vil. Aquele pão vil, que o vil ali não é o vil traduzido do português, a tradução é fraco. Fraco, porque fazia a digestão rápida, né? Se a digestão faz rápida, a gente parece que está com fome, né? Mas depois de algum tempo andando no deserto, lá, fala lá a palavra de Deus que não havia um só doente entre eles. Enquanto lá no Egito, no mesmo tempo, tinha mais de 80 tipos diferentes de enfermidades. E o povo se contaminou com aquela observação, e vocês conhecem a história de tudo isso. Voz de Deus, outra voz. Só tem 2 vozes. Ou é a voz de Deus, ou é a voz do inimigo dentro do grande conflito. A outra voz. Então entrou a natureza carnal, com toda aquela tristeza e sofrimento que tem até hoje, não é? Então, lembrando, qual que é a essência do processo educativo? Nessa jornada que nós estamos em direção à Canaã celestial. Aprender a viver de toda palavra. Isso significa viver pela fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela morte substituta de Cristo, e aí nós vamos viver pela fé. O que é viver pela fé? Aprender a viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Nesse contexto, tem um assunto que vamos tratar agora, mais que se chama verdade presente, ou revelações presentes. O que é uma verdade presente? Uma verdade presente, ou uma revelação presente, é uma mensagem de Deus específica para um determinado momento da história ou um determinado momento da nossa vida. Coisa específica. Quando Deus pediu para Abraão, toma teu filho, leva lá no monte, oferece sacrifício, para Abraão, aquilo era uma verdade presente, uma revelação presente, para aquele momento. E aquele momento era decisivo para ele, do aprendizado de viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estão acompanhando? Bom, há outros momentos como esse, né? Ao longo dessa história do povo de Deus, a Bíblia, muitos exemplos. Preste atenção, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, né, cada porção da Bíblia, preste atenção no que está acontecendo lá. O que Deus está falando através daquele profeta? Seja para o rei Davi, seja para Salomão, seja para qualquer circunstância. Não é? Nabucodonosor recebeu uma tremenda revelação. Um conhecimento da história de mais de 2.600 anos. Mas que incluía o tempo dele. E aí você vê a reação que ele teve em relação àquelas revelações. Como que ele procedeu? E os resultados dessa atitude, né, que foi em cada momento. Então, ao longo de todo esse período, nós temos, e temos também esse período que nós estamos, esse período que nós vivemos, pós 1844.
e que tem influência sobre o futuro que nós estamos vivendo. Então nós temos as verdades fundamentais. Por que fundamentais? Porque elas são baseadas em leis. Você pega lá os mandamentos, tem ali as leis morais. Você tem também as leis na criação, você tem as leis naturais. São princípios, são valores que não mudam todo o tempo. Não muda, que é a base. E você tem então as mensagens específicas para determinado momento que as pessoas estão vivendo. Um momento é esse aqui. Noé já estava com 500 anos de idade. A vida feita, fazendeiro, muitas posses. Aí ele recebe uma visita do Senhor. Isso é perigoso. Andar atrás de saber da vontade de Deus é meio perigoso. Mas ele recebe a visita do Senhor. E o Senhor diz assim: Noé, tem um chamado especial para você. Essa geração já ultrapassou a sua cota, né? Mas nós vamos dar um bom período para eles, né? Mas vai ter um juízo. E para a proteção de você e da sua família, construa uma arca. E deu o tamanho da arca. Deu o tamanho da arca. Eu tive a oportunidade de ver o tamanho dessa arca, porque ela foi reconstruída no estado de Kentucky, não sei se em inglês está correta a pronúncia, ali naquela parte vermelhinha dos Estados Unidos, acima da Geórgia, ali, aquele pedaço, e um grupo de cristãos conservadores investiram $100 milhões. A tradução de hoje dá mais ou menos R$600 milhões, para reconstruir a arca. E lá está a arca. E tem um museu também, que não tive a oportunidade de visitar, mas olha aí o tamanho das pessoas em relação ao tamanho da arca. Do tamanho que ela, 100 e poucos metros de comprimento, 16 metros de largura, 20 e tantos metros de altura, não? Olha para isso. 4 andares. O madeiramento que está dentro disso aí, né? Porque foi todo construído de madeira, não? Eles reconstruíram, fizeram um levantamento, né? Impressionante o que está aí dentro. Impressionante. Se algum dia tiver a oportunidade, é uma das visitas que vale a pena ser feita ali naquele estado, né? Já está há alguns anos, né? Aí é um modelo, né, da construção. Mas Deus chamou, mas você constrói uma arca. Parece uma coisa simples, não é? Eu fico me perguntando, não fico pensando no assunto. Depois que o Senhor veio e deu a missão para Noé, ele deve ter pensado assim: bom, um negócio desse tamanho vai custar $100 milhões, né? Dólar naquele período lá, né? E aí ele perguntou para o Senhor, e o orçamento para fazer isso? O Senhor pode mandar um Pix, né, para a gente construir a arca, né? Aí o Senhor disse para ele assim: não é? Faz 500 anos que eu estou colocando recursos na tua mão. Sabe aquela fazenda lá, aquela outra fazenda, aquelas cabeças de gado, né? Faz 500 anos que eu estou abençoando, que são homem abençoado, né? Agora está na hora de você está atrás de saber a vontade de Deus. Precisa ter cuidado. A hora que Ele nos faz conhecer a sua vontade, pode ser que algumas decisões que a gente vai tomar, algumas escolhas que vamos fazer, alguns passos que vamos dar, pode ter um custo. Pode ter um custo, às vezes um custo significativo. Mas é dito que Noé fez exatamente como o Senhor pediu. Ele poderia ter reunido uma comissão. Tudo a gente faz com comissões, né? Chamado ali as grandes mentes daquele tempo. Eles olham receber essa revelação. Nós vamos construir a arca, e certamente na comissão deve ter gente se ensinar. Isso é um absurdo.
entrar num negócio desse. Não precisa fazer um negócio tão grande assim. A gente pode fazer pela metade. E logo vai ter esse dilúvio e resolve logo. Mas pode ser que na comissão tivesse aqueles que dissessem assim: não, o povo vai se assustar com isso, essa água é parte grande, mas vai ser muito pequena. A gente podia fazer logo umas 3 dessas de uma vez. Mas Deus não pediu para fazer 3, e nem pediu para fazer meia. Ele pediu para fazer essa. E ele deu o modelo. E o que significava isso, irmãos? Um período de aprendizado, um período educativo, de aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantos entraram na água? Dá para pensar. Certamente, ao longo de 120 anos, muitos fiéis vieram morrer, descansaram, né? Estão aguardando a volta de Jesus. Mas quando terminou a porção da arca, meu Deus, porque estar disposto a fazer a vontade de Deus é realmente viver pela fé. Ouvir a voz de Deus. Então, o que é viver pela fé? Viver pela fé é isso. Eu creio que Deus existe. Jesus disse: já também crê, né? Estar disposto a aprender a viver de toda a palavra. Porque esse é o ponto que houve falha, não é? E não vai ter essa falha de novo no novo céu e nova terra. Por quê? Porque só vão entrar lá as pessoas que aprenderam, apesar da natureza carnal, a viver de toda a palavra que sai de Deus. Você já para pensar um pouquinho sobre dízimos e ofertas? Segundo a revelação, no plano financeiro, com Deus, com o reino de Deus, é a 10ª parte, o dízimo. Aí alguém diz assim: não, isso é dízimo de pouco, eu estou vivendo muito bem, a coisa está fluindo muito bem, eu vou dar 15% de dízimo. Está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Está errado. Deus não pediu 15, não pediu 12, não pediu 9, não pediu 7, ele pediu 10. Mas por que ele pediu 10? Não sei. Para os egípcios, quando José deu aquela orientação de como deveriam ser os procedimentos no tempo de prosperidade, para passar pelo tempo da dificuldade, Deus pediu 20%. Está escrito. O plano de administração, através de José, né, ele colocou José, o Salvador colocou José para liderar isso, era 20%. E o pessoal achou bacana, mas se fosse pelo faraó, ele tinha pedido 80%. Quanto que é o imposto de renda no Brasil? Quanto que é o imposto das coisas que a gente compra aí? Para comprar um carro, 50% do valor do carro é imposto. Você já pagou imposto de renda, pagou imposto do seu tempo, pagou imposto do seu, aí você compra o carro, paga lá 50% de imposto e vai emplacar o carro 4%. Então, quando veio aquele plano através de José, né, do Senhor, que era 20%, os empresários daquela época, os comerciantes, o pessoal ficava maravilhoso, quer dizer, só 20%. Né? Só 20%. Irmãos, uma nação pagãos, viveu os primeiros 14 anos, sendo os primeiros 7 de prosperidade, viveram fiel ao mandamento do Senhor. Uma liderança de José. É de admirar, irmãos. É uma coisa admirável. Então Deus não pediu 6%, 5%. Para Deus, não é esse valor, não é questão do número. É se estamos dispostos a aprender a viver de toda a palavra que sai. Aí ele fala dízimos e ofertas. Fala. E oferta qual percentual? A gente que escolhe. É livre. Aí vai depender da nossa
disposição, de generosidade, de dedicação à causa de Deus. É interessante esses processos. Bom, vamos mais um ponto aqui em relação à verdade presente. Vamos dizer que essa estrutura levou 30 anos para ser construída. Olhando para a arca, se você diria que ela é perfeita ou imperfeita? Olhando para isso aí. Perfeita até o momento. Ela é perfeita ou imperfeita? Ah, desculpa, estou acostumado com o meu lá. Me ajuda. Quantos acham que ela está perfeita? Quantos acham que ela está imperfeita? E quantos não acham nada? Ela não é perfeita, mas ela está aqui. Por que ela estava perfeita? Porque ela estava sendo construída de acordo com o modelo. Quem deu o modelo? Deus. Então ela era perfeita, estava de acordo com o modelo. Qual é o modelo da nossa transformação? A proposta de Deus para a nossa transformação: sermos transformados à imagem. E o que significa ser transformado à imagem e semelhança de Cristo? Seguir o exemplo. Segundo a natureza amorosa. Quem que faz esse processo de transformação? O Espírito. O que o Espírito vai gerar em nós? Natureza amorosa. Espírito de perdão, de graça, mansidão, de misericórdia. Não é assim? É o Espírito que vai gerar. Agora, eu estou nesse processo. Nós estamos nesse processo. Mas eu vou olhar para o espelho lá e olho através do espelho, lá no fundo da minha alma. Eu vou me achar perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Eu, né? O que disse Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles... O que eu vou ver é pobreza de espírito. Provavelmente, se perguntar para a esposa, falar: você acha que eu sou perfeito ou imperfeito? O que ela vai dizer para você? Todos nós somos imperfeitos, mas o Senhor nos vê perfeitos. Poderá nos ver como perfeitos, se nós tivermos no processo de transformação segundo o modelo, aprendendo a mansidão, aprendendo a pacificação, aprendendo o espírito de perdão. Está difícil isso? Está compreensível? É mais fácil ou mais difícil a vida cristã? É mais difícil. É mais fácil guardar o sábado, não mentir, não roubar, não sei o quê, do que ser paciente, ser mansidão, espírito de perdão. Mais fácil maneira de dizer, né? Formalmente. Como é que é o quinto mandamento mesmo? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias, nessa. E como é que nós estamos vivendo em nossos dias as relações familiares? Voltando então ao ponto. O que é ser perfeito? Nós nunca vamos nos sentir perfeitos, porque as sementinhas da natureza carnal estão lá para brotar. Mas o Senhor nos vê por outro olhar. Ele nos vê através de Cristo. E Cristo é perfeito. E se nós estivermos no processo de transformação segundo o modelo, Deus nos vê como perfeito. Já estamos salvos e aceitamos a morte de Cristo como nosso substituto. E agora Ele nos vê como perfeitos. Não?
santificados, porque em nós está se desenvolvendo esse espírito da mansidão, né? Que vem nessa direção. Bom, verdade presente está intimamente conectado com o processo educativo. Esse processo educativo. Aprender a viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Voz de Deus ou voz dos homens? A outra voz que está lá. Então, Apocalipse capítulo 1 a 3. Como que a voz de Deus chega até nós? Vocês têm a Bíblia na mão? Como que a voz de Deus chega até nós? Como chegou? Como está chegando a voz de Deus até nós? Olha o caminho da voz de Deus até chegar para nós em termos de normalidade. Não é? Como é que diz lá? Pode? A revelação de Cristo Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Qual é a tradução de bem-aventurado? Felizes. Qual é a tradução seguinte? Abençoado. Então, revelação de Jesus Cristo, que o Pai lhe deu. E para quem é que Jesus entrega? Para o anjo. E o anjo entrega para o profeta. E o profeta entrega para o povo. Olha que caminho maravilhoso, extraordinário. Então, quando uma revelação, quando a voz de Deus chega até nós, ela tem esse caminho maravilhoso, extraordinário. Vem direto do trono do Senhor, do trono de Deus. Coisa extraordinária. Vocês não dizem amém? Amém. Não dizem amém? Amém. Se fosse uma igreja pentecostal, o que eles diriam assim? Como é que eles diriam? Amém! Louvado seja Deus! Falei muito alto, desculpa. Amém, olha, coisa preciosa, a gente receber, sermos objeto dessa distinção, sermos distinguidos por revelações, orientações, instruções que vêm lá do trono, que passa por Cristo, que passa pelo anjo, que passa pelo profeta e chega até nós. Olha o papel que o profeta desempenha. Um papel especial, não é? Só que lá atrás, que diz que era feito com os profetas, não é? Do dia, eram perseguidos, alguns foram mortos, não é? Por quê? Eles traziam a voz de Deus, e nem sempre a voz de Deus é. O profeta tem um papel importantíssimo ligado à revelação presente. Estimar a palavra de Deus vindo através do profeta, entender vem de Deus para aqueles dias que nós estamos vivendo. O adventismo tem um privilégio tão extraordinário. Vocês sabem que existe no mundo dos negócios um assunto chamado informação privilegiada. Tem alguém aqui que trabalha na área de finanças? Tem pessoas que ficam ricas com uma facilidade muito grande. E por que fica? Porque ele recebe informações privilegiadas de algumas fontes, né? E paga por isso também. Ele fica sabendo de algum negócio, alguma coisa, alguma situação que vai acontecer, e ele se antecipa. Isso acontece
política, não? Sabe-se que o prefeito vai escolher passar um asfalto por aquela rua lá, aquela estrada. Alguém que tem essa informação, que tem recurso, ele vai lá e compra uma porção de terreno. Aí, um mês, 2 meses depois, vem a notícia, né? Sai no jornal, foi decidido que vai passar o asfalto lá. Né? Aí os terrenos triplicam de valor. Isso acontece nas ações. Esse mundo, né? Um mundo que quem tem informação privilegiada se dá bem. Bem humanamente falando. Né? Então, revelações que vêm através dos profetas não são informações privilegiadas que a gente recebe antes do tempo, sem saber muito do que vem lá pela frente. Então, é bom lembrar disso, não? Há uma relação direta de verdade presente com o profeta. Nesse caso que nós acabamos de falar da arca, quem era o profeta? Não era o profeta nesse caso. Vocês se lembram, segundo Crônica 20:20? O que diz lá? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Porque através do profeta vêm instruções, vêm informações privilegiadas, antecipadas, para podermos andar segundo a vontade dele. Outro ponto importante. A maior parte das informações que vêm através dos profetas para o tempo que a gente está vivendo, elas vêm para proteção. Foi o caso da arca. Quando Deus diz ali da salvação da sua família, não está falando de salvação no sentido da morte de Cristo na cruz, está falando de proteção. A arca é para a sua proteção e a proteção da sua família. O que significa isso? Que quando uma pessoa, ou quando uma comunidade, ou quando um povo rejeita, negligencia, trata com indiferença as revelações, a voz de Deus através do profeta, ela está desprotegida. Para refletir. Porque através do Senhor vem o plano de proteção nossa. E há inúmeros casos dessa história de milênio, né? 6 milênios, né? Que está chegando nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas chegamos nesse ponto aqui. Esse ponto que nós estamos vivenciando pós-1844, que Deus trouxe revelações especiais. Mas vamos voltar um pouquinho. Levíticos capítulo 7, 23 a 24. Levíticos 7, 23 a 24. Está fácil aí para vocês? Vale no celular também. O que nos diz lá? Fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra, a gordura do animal que morre por si mesmo, e a gordura e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Ouviram isso? Não está falando de porco, está falando de quê? Gordura de origem animal. Não coma. Nem gordura, nem sangue, né? Nem gordura. É bom a gente ter informação que essas carnes vendidas hoje em açougues, eles têm pelo menos 50% da gordura e do sangue original. Para se não ter isso, o animal precisava ter sido morto, pendurado, cortado a veia jugular, escoado todo o sangue, uma vez aberto, fatiado, aquela carne precisava ser batida, lavada, para sair o máximo de coisa. Mas os animais são mortos como? Tem ideia? Já viram na internet? Como são mortos? Julgado que chega lá, até nós, né? Bom, mas está aí, voz do Senhor, a voz de Deus. Para aquele tempo, nenhuma outra explicação. Mas é uma informação privilegiada.
uma informação privilegiada. Então, vamos ver um pouquinho sobre esse assunto de gordura. Coisa interessante esse assunto de gordura. Ali está uma artéria, que é o calibre de uma artéria. São as grandes veias, grandes vasos sanguíneos. Coração, que liga com o cérebro, liga com outras partes do corpo. Há um processo chamado de aterosclerose, que isso aqui vai fechando, e pode chegar a ficar assim. Quando obstrui todo o caminho aqui, interiormente de 90%, 99%, e não dói, só não sente dor. Então ela tem um infarto, tem derrame cerebral. O que é que se descobriu que provoca isso? Gordura de origem animal. Gordura de origem animal. E à medida que vai estreitando essa artéria, que ela vai estreitando e o sangue vai tendo dificuldade para fluir, a pessoa vai ter pressão alta. Porque o sangue está encontrando dificuldade de passar ali. O calibre que era X, agora ficou pela metade, ficou por 1/3, ficou por 10%. Todos os estudos estão mostrando nessa direção. O efeito que tem na gordura. Agora, qual é o problema da gordura? A gordura, quando ela está exposta, eu falei acho que no primeiro dia, né? Exposta ao ar, ao oxigênio, ela oxida. É o caso do queijo. Aí se a pessoa pega o queijo, põe lá, espalha em cima de uma massa, e aí põe um tomate, põe um molho, e assa aquilo, submete a alta temperatura, que os italianos aprenderam a chamar de pizza. Lá em São Paulo, Coca-Cola, pizza aí, tudo quanto é. Aqui a área de alemães, acho que não tem esse problema, né? Pizza. O problema não é esse hábito, né? Então, o risco da gordura é que nós temos gordura dentro do corpo, original dentro do corpo, que não tem problema, porque não oxida, está dentro do corpo. Não é? Mas essa gordura está dentro, ela oxida. Nós pegou o leite, tá? Espalhou, ferveu, colocou, botou na xícara, botou açúcar, botou isso, botou aquilo, a gordura oxida. Abriu o ovo, a gordura oxida. E essa gordura oxidada, quando ela vai para dentro da corrente sanguínea, o corpo, ela é corrosiva. Imagina, corrosiva. Aí o corpo, para se defender, eu mencionei, manda cálcio para proteger a artéria, a veia. E protege. Só que endurece. Aí chama-se aterosclerose. E ele vai fechando, né? E aí vem 45% das mortes cardíacas, 51% dos óbitos por doença de acidente vascular, o AVC, conhecido por AVC. Sinal amarelo. Isso está chegando a pessoas com menos de 40 anos de idade. O uso de gordura de origem animal é muito intenso. É muito leite, muito queijo, muito ovo, muita carne. Ela está morrendo no Brasil, em média, 1.000 pessoas por dia por infarto. Mais 300 pessoas por dia por AVC. Derrame cerebral. E se não mata, deixa paralítico. Agora, esses dias, alguém falando de um familiar que teve AVC, perdeu a fala, perdeu os movimentos, está na cama, sofrimento, é dor, não é? Imagina, alguém na idade mais avançada perde a fala, perde os movimentos, não é? E uma coisa que poderia ser, essas doenças são evitáveis. Quase 400.000 casos por ano. Quanto tempo faz que o Senhor deu através de um profeta? E quem era o profeta naquele tempo? Moisés. Não coma gordura de origem animal. Não coma sangue
cuidado, perigoso, para proteção, isso era para proteção. Não era uma lei cerimonial, por isso, por aquilo, não. Isso era uma lei que tinha implicações tremendas. Se somar com câncer, com morte por causa de diabetes, complicação de diabetes e outras coisas, dá 2.000 pessoas por dia de mortalidade, doenças evitáveis. Mas gordura é necessária para o corpo? É, mas é perigosa se ela é frita, se ela é superaquecida, não? Aí, batatinha frita aumenta o risco de morte em até 13%. Fizeram pesquisa com mais de 100.000 pessoas por 18 anos. 18 anos. Aí tem o tal dos ultraprocessados, né? Todos estão associados à morte. Pessoas que comem batata frita 2 ou mais vezes por semana têm o risco dobrado de morte prematura. Dobrado. Levíticos capítulo 7. 3.500 anos tem essa revelação. Uma informação privilegiada de 3.500 anos. E agora, recente, poucos anos, estão descobrindo, né, os efeitos da gordura de origem animal. Pode levar ao diabetes tipo 2, as doenças cardíacas, não? Mulheres que adicionam porções diárias de alimentos fritos à refeição apresentam maior risco de morte por qualquer causa, exceto câncer. Não sei porquê, mas exceto. Mas a batatinha frita é gostosa, né? É gostosa, mas tem seus riscos. Esse cavaleiro aqui, um filósofo de Schopenhauer, disse assim: a saúde não é tudo, mas sem ela, mas nós não estamos falando de saúde física, embora tenha implicações, não. Nós estamos falando de quê? Da relação com a parte espiritual. Esses conselhos de Deus é para a nossa proteção, para os cuidados. Nós precisamos de gordura? Precisamos. Mas olha as gorduras que Deus providenciou. Nozes, castanha, amêndoa. Mas eu sei que tem na cabeça de vocês, né? Nada. Castanha de caju. Essas são as mais nobres. Queridos, isso aqui, ó, esse corpo aqui, esse nosso corpo, se a gente pudesse comparar com uma máquina, né, de um carro, é como se fosse uma Ferrari. Ferrari é da melhor qualidade lá da Ferrari. Tem Ferrari de $1 milhão, tem Ferrari de 3 milhões de dólares, até mais. Nós somos aquela de 3 milhões de dólares ou mais. A gente não pode colocar dentro da gente um óleo de quinta categoria. Você pode colocar num Fusca, num Uno, nesses carrinhos aí que eles vão falar. Né? Mas o que está acontecendo hoje é isso, que é o templo do Espírito Santo. E a gente está colocando basicamente um óleo de quinta categoria. Mas Deus criou o óleo de primeiríssima categoria. Primeiríssima categoria. Já ouviu falar de abacate? Agora está caro. Nem sempre está o preço do carro. E olha o que Deus fala. Aí eu não gosto dessa cor, dessa coisa meio verde assim, né? Então ele fez a branca também. Né? E não tem só isso, não. Tem um amendoim. Amendoim assim, a uns 110 graus, 25 a 30 minutos, fica assim, perfeito. Tira a casquinha, ele está clarinho, não? É bom, mas não vai comer meio quilo de amendoim. 2 colheres de amendoim está bom, uma refeição, não? Poder ajudar. Tem a soja, dá para fazer queijo, dá para fazer patê, dá para fazer isso, fazer aquilo, não? Salada. Assim. Tem os gergelim. E tem 3 cores de gergelim. Tem o clarinho, tem o amarelo e tem o preto. Né? Pode escolher, pode misturar, pode usar um pouco de um, depois outra semana ou outro. Né? Um pouquinho, uma colher de sopa, não precisa ser 200 gramas de gergelim. Né? Tem a linhaça. Tem a chia, que baixou bem o preço, né? Mais recentemente. É uma fartura, uma riqueza maravilhosa, extraordinária. Né? Ai, mas aí diz assim, é caro. É muito caro. Mas o que é bom é caro mesmo. Vai comprar uma Ferrari, quanto custa?
Até bicicleta custa 500 reais, a bicicleta custa 20 mil reais. Né? Você vai comprar uma roupa. Ah, esse vestidinho aqui também, paguei 50 reais. Né? Aí o outro custa 300, mas vai ver a qualidade. Né? O de 50 reais vai durar 3 lavados, o outro pode durar 2 anos, 3 anos, se eu sou um lavado por dia. Né? Ah, é muito caro, muito caro. Entra na internet e dá uma olhada. Entra e vê os preços que tem lá. Por exemplo, a amêndoa vai ali de 70 a 700 reais o quilo. 98. Hoje ainda dei uma olhada para conferir. Né? Amêndoa é um negócio nobre, né? Nós aqui chega do Chile, né? Mas o que é caro mesmo? O que é caro? É isso aqui. Ó, esse aí. Eu até outro dia tirei umas fotos e vi os preços dessas batatinha frita, né? Chips, embalada, né? Bem bonitinha, arrumadinha. Né? Essa aqui, olha, esse tipo aqui, eles têm, cada pacote deles tem 156 gramas. Custa 22 reais. 1 quilo disso sai 143 reais. 1 quilo de amêndoa é para pagar caro. Pelo menos em São Paulo pela internet, né? 98 reais. Hoje, fala na internet, você pode pegar boca. Mas é caro, né? Esse aqui é aquele sorvetinho assim que vem baratinho, bonitinho, né? 90 gramas. Custa quanto? Quanto dá o quilo? 132. Isso é caro. E vai fazer mal. Um tablet, né? De chocolate da Copenhague, que é um chocolate médio, né? Médio. 1 quilo sai por 328 reais. Mas ninguém usa chocolate naturalmente. Faz parte. E esse aqui, Kinder Ovo, né? Ninguém conhece, né? Cada ovinho desse aí custa R$ 7,99 lá em São Paulo. Ele tem 20 gramas. 100 gramas sai em torno de 40 reais. E o quilo disso vai custar 400 reais. Isso é caro. E ainda considerando todos os malos que vai fazer e o remédio que você tem que comprar para poder equilibrar aquilo lá. Então, 1 quilo disso aí vai chegar perto de R$1.000. E 1 quilo de amêndoa vai ajudar você a evitar tomar remédio, não vai precisar tomar remédio. Não vai entupir as veias, não. Informação. Ah, mas é do Velho Testamento, é para aquele tempo, é uma lei cerimonial. Não é lei cerimonial, não. É lei natural. Gordura de origem de palmas. Olha que coisa. Dá até para fazer leite. Uma xícara assim, uma caneca assim, com água morna, você pega uma xícara de aveia, deixa de molho, deixa um pouquinho de molho também, e bate bem, né? Depois põe uma pitada de sal, é 1 litro de leite. Ah, mas sai caro. O que é bom é caro. Caro é aquilo lá. Eu estava em Uberlândia e resolvi contar quantas amêndoas tem em 1 quilo. Eu já tinha contado quantas castanhas do Pará tem em 1 quilo, né? Para fazer o cálculo. Então agora eu vou apresentar para vocês aqui eu passei uma tarde inteira contando. 1 quilo de amêndoas tem 1.110 amêndoas. E raramente tem uma estragada. Castanha do Pará aparece. Né? Se você dividir por 12, que é uma porção de amêndoa que é suficiente para uma refeição, uma quantidade de proteína. Porque tem outras coisas de proteína. Mas, bom. Então, se eu dividir por 12, vai dar 96 porções. Quer dizer, daí para 96 refeições. Estão acompanhando? Mas se eu tenho uma família de 5 pessoas, vai dar quanto por refeição? Quantas refeições? 18. Pondo 12 amêndoas nas mãos, né, de cada um dos membros da família. Isso vai custar quanto por refeição?
por pessoa. Perceberam? Agora, me permita assim, todo cuidado, né? Quanto custa um quilo de carne boa? 35 reais. Bom, vocês não pagam. Mas eu ando lá nos lugares, tivemos painéis grandes assim, né? Todas assim. Essa mais famosa que está agora, o presidente, nosso querido presidente, disse que ia ficar milionário. Piranha. 70, 80 reais o quilo, mais ou menos isso, né? Mas tem outro que é um pouco mais assim, uns 60 reais, 50 reais. Não é isso, mais ou menos? Vamos dizer que uma carne média, de média boa, tivesse aí uma faixa de 50 reais. Fica bem esse preço por aqui? É mais ou menos. Vamos dizer que seja 50. 1 quilo de carne para uma família de 5 pessoas dá para quantas refeições? Uma ou duas? Então se divide 50 reais por 5 pessoas, quanto que dá por pessoa? O dobro quase do uso da amêndoa. É claro que não tem o sabor da carne, porque a gordura é gostosa, não? Por que se come gordura? Porque ela é saborosa, isso é feito, não? Mas ela vai contribuir para entupir a artéria, vai chegar menos oxigênio no cérebro, e a pessoa fica mais emburrecida, e fica mais doente, fica mais problema, que perde a oxigenação, porque quando as artérias, as veias estão sendo entupidas dessa maneira, não tem oxigenação. Se não tem oxigenação, não desenvolve. Informações privilegiadas, irmãos, informações privilegiadas. O tempo todo você tem ao longo dessa história do povo de Deus, Deus mandando informações privilegiadas para o seu povo, através dos profetas, dos seus servos, os profetas. Que oportunidade, que riqueza que é isso! Coisa maravilhosa, extraordinária, não? Vem direto dos céus, irmãos. Passa pelas mãos de Jesus, que entrega para o anjo, que entrega o profeta, que chega até nós. Acho que é uma coisa maravilhosa. Acho. Lembre de Levítico 7, não é? Ó, vamos ver se vocês me ajudam nesse ponto. Quem aprende a ver com os olhos do profeta, quem aprende a ver com os olhos do profeta, ele está aprendendo a ver com os olhos de Deus. E ele enxerga essa história do povo de Deus. Todo o tempo você vai ver isso aí acontecendo. Todo o tempo você vai ver acontecendo. Não? Essa pessoa vai enxergar. Primeiro, desculpa, cortou. Ele vai enxergar primeiro, ele vai enxergar com mais detalhes e ele vai enxergar mais longe. Vou repetir? Quem aprende a ver com os olhos do profeta, ele está aprendendo a ver com os olhos de Deus. Ele vai ver primeiro, ele vai ver com mais detalhe, ele vai ver mais longe. Quem estudou a profecia de Daniel, capítulo 2? A estátua, os reinos, os pés de barro e de ferro, os dedos de barro e de ferro. Aí ele vai estudar Daniel 7. Aí vai ver os animais. E chega um animal terrível, espantoso, Império Romano. E chega aos 10 chifres. E aí aparece um detalhe: o chifre pequeno, que fala insolentemente, que vai mudar os tempos e a lei, que vai viver, vai durar 1260 anos. Quem aprende a ver com os olhos do profeta está aprendendo a ver com os olhos de Deus. E ele vai ver o quê? Primeiro, ele vai ver com mais detalhe, vai ver mais longe. Então, quem leu Levíticos capítulo 7, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 50 anos atrás, disse: isso aqui é a voz de Deus.
e eu quero aprender a viver de acordo com a voz de Deus, eu vou evitar a gordura de origem animal. Duas coisas acontecendo: benefício físico e o maior de todos os benefícios: viver em harmonia, aprender a viver em harmonia com a palavra de Deus. Você não diz amém? Amém. Não diz amém? Amém. Oh, que maravilha. Então, vou terminar com essa experiência aqui. Essa senhora aqui, conhecida simpaticamente por Evelyn White, e teve um ministério por 70 anos, que escreveu mais de 100.000 páginas. Está tudo documentado, tudo guardado. Qualquer um que quer pesquisar pode ir lá. Dessas 100.000 páginas, 20.000 páginas relacionadas a uma mensagem de saúde. 20.000 páginas. E ela faz parte desse processo. Fez parte, né? Do trono de Deus para Jesus, para o anjo, para a mensageira, para o povo. Vou dar só essa ilustração para vocês. Em 1984, 84, 94, 2004, 2014, 2024. Quanto tempo faz essa revelação? Quanto tempo faz essa revelação? 140 anos. Informação privilegiada. O que ela escreveu? Olha o que ela trouxe. É costume, norma da sociedade tomar uma refeição da manhã leve. A maioria é o quê? Um cafezinho, um pãozinho com margarina, não é assim? Leve. Não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Na ocasião do jejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na segunda e na terceira refeição. Na segunda e na terceira refeição. O hábito de tomar um jejum insuficiente e um lauto almoço é o que ele diz? Errado. Há 140 anos atrás, queridos, nós recebemos essa informação privilegiada. Mas todo mundo faz assim. Mas tem uma palavra do Senhor, a voz do Senhor, 140 anos atrás. É um costume errado. O que tem de consequências? Até a orientação. Fazei o vosso de jejum corresponder à refeição mais liberal do dia. Melhor que você puder fazer. Vou compartilhar a pesquisa que foi feita recentemente. Café da manhã pobre na juventude aumenta as chances da síndrome metabólica na fase adulta. São as doenças devido à comida e bebida, né? Aí as refeições normais que tem por aí, leve, pobre, não é? A síndrome metabólica, irmãos, é caracterizada por uma grande circunferência abdominal, devido à gordura abdominal, que é a mais perigosa, pressão alta, resistência à insulina, caminho para o diabetes, níveis anormais de colesterol e outras gorduras no sangue. Essa é a Universidade aqui, da Suécia, publicado nessa revista científica. Eles fizeram uma pesquisa com adolescentes e jovens, e acompanharam por 27 anos. E aí foram examinar esse mesmo grupo de jovens que eles estavam acompanhando. Esses jovens e adolescentes tinham o costume de tomar um café da manhã pobre. Apresentaram a maior incidência dessas doenças que foi citada aí anteriormente. A pesquisa começou em 1981, os entrevistados foram submetidos a novas pesquisas 27 anos depois, e o que foi encontrado neles? Uma incidência 68% maior de quê? Pressão alta, derrame cerebral, AVC, por prática e hábito de um café da manhã pobre. Ou
algo leve, superficial. Não é? A obesidade abdominal e altos níveis de glicose no sangue foram os fatores mais claramente relacionados ao café da manhã pobre. 140 anos, 140 anos de instrução para esse povo. Informação privilegiada, é ganhar na loteria. A loteria da boa saúde, 27 anos depois. E infelizmente tem gente na internet dizendo que não vai, será isso, não vai, será aquilo, não vai, não sei o quê. Esses caras que falam isso nunca leram, nunca estudaram, nunca analisaram, nunca viram. Tornam-se críticos de uma coisa que eles não conhecem. E infelizmente está influenciando muita gente jovem na nossa igreja. Mas foi escrito para aquele tempo. E o que é que a senhora White entendia de fisiologia da primeira refeição? Há 140 anos atrás, não existia nem nutricionista naquele tempo, não havia estudos de fisiologia. Ela não entendia nada mesmo, absolutamente nada. Mas ela era parte dessa linha de revelação do trono de Deus para proteger os seus queridos filhos. Não é maravilhoso isso? Mas que coisa especial para nós. Outro estudo afirma que o café da manhã também pode salvar vidas. Pular a primeira refeição do dia está associado a maior risco de morte por doenças cardiovasculares, afirmam todos os pesquisadores nessa linha. E aí vários, é uma coisa impressionante o que se tem de informação sobre isso, não é? Isso, doenças do coração. Aí imagina, o indivíduo passa uma vida para estudar, formar médico, formar engenheiro, formar advogado, está no melhor da sua produtividade, 40 anos, 45, 50 anos, e aí tem um infarto. Porque lá atrás. Agora, que isso aconteça no mundo, mas tudo bem, poderia acontecer no meio do povo adventista. Pelas revelações que nós temos, pelas instruções que nós temos, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. O estudo indica que tomar uma refeição da manhã pode ser uma forma simples de promover a saúde cardiovascular. Começar cedo, O Senhor tem isso. Então, os que aprendem a ver com os olhos do profeta, está aprendendo a ver com os olhos de Deus. E ele vê o quê? Vê o quê? Vê o quê? Com mais detalhes. E ver mais longe. Que essa possa continuar sendo a experiência do Filho de Deus. Amém. Pastor Cedrinho, muito obrigado pela mensagem. Falo por mim e quantos aqui sentem-se agradecidos pela mensagem. Amém. Olha só, pastor, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu gostaria de falar duas coisinhas que eu esqueci. Amanhã não teremos a vigília. Para quem viu no grupo, já está lá, já tudo bem. Quem não viu, amanhã não teremos a vigília, será feita em outra ocasião. Agradeço a presença de todos, de cada um de vocês. Pastor Antônio também, nosso pastor, está aqui conosco hoje. Muito obrigado pela presença. Nós podemos suprimir no final hoje, pedir que o pastor se reuniu, ore e nos despeça em oração. Deus seja louvado, pastor Cidinão, pelas mensagens. Bom Pai Celestial, nós nos sentimos pequenos, mas honrados de ser chamados teus filhos e agradecidos pela abundância de revelações, de informações privilegiadas que têm chegado até nós. Dá, Senhor, que tenhamos bom ânimo e boa disposição para estudar a Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra, permitir que esta Palavra guie os nossos passos nas sendas perigosas que estamos andando em direção ao novo céu. Queremos estar lá, com nossa família. Pedimos que Teu Espírito
continue presente em nossa vida cada dia, operando essa obra de transformação tão maravilhosa e extraordinária.